Olá, tudo bem? Está começando mais um vídeo de mãe de primeira viagem. Eu sumi um pouquinho porque a Aurora nasceu e eu tenho estado bem ocupada, como vocês podem imaginar. Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como é que foi o parto dela, o que aconteceu, quanto tempo durou. Então vamos lá. A minha bolsa, na verdade, estourou um dia antes. Ela nasceu no dia 9 de março, então minha bolsa estourou no dia 8 de março. Era por volta das 10h30 da noite. Estava deitada na minha cama. Não foi como todo mundo fala que estoura a bolsa, né? Pelo menos eu tava esperando algo diferente por todos os relatos que eu li. Eu não ouvi nada e a única coisa que eu senti foi um pouco de líquido escorrendo. Não foi aquela piscina que todo mundo fala que inunda o quarto e tudo mais. Então, eu estava deitada na cama, estava lendo um artigo no celular, quando de repente eu senti um líquido saindo assim. Molhou a minha cama, mas não foi nada demais. Então eu já fui até a minha mãe e falei: mãe, acho que estourou minha bolsa. E minha mãe: como assim você acha? Não é assim que funciona, você percebe, tem bastante líquido e tudo mais, às vezes você escuta. Eu falei: não, tá saindo líquido. Fui no banheiro e saiu mais líquido assim, sem eu fazer nenhum tipo de força. Então eu falei: tá, é a minha bolsa. Esperei começar um pouquinho de dor, mas o líquido que saiu da minha bolsa, na verdade, ele saiu com sangue. Não é normal sair, ele na verdade sai transparente e tem um cheiro que falam um pouco parecido com cândida. O meu não tinha cheiro nenhum e tava com bastante sangue vivo. Então eu falei: não, vou até a maternidade verificar se tá acontecendo alguma coisa errada. Não é indicado isso, na verdade, quando a bolsa estoura, é indicado que você fique na sua casa até as contrações ficarem ritmadas de 5 em 5 minutos, né? É o que eles indicam. Eu fui até a maternidade só por causa desse sangramento que saiu junto com o líquido da bolsa. Olá! Tô aqui com a minha mãe. A gente tá indo pra maternidade. Minha bolsa estourou, tem uma meia hora, mas saiu um pouquinho de sangue. Então eu tô indo pra ver como é que tá. Tô contando as contrações aqui, elas ainda estão bastante espaçadas, entre 20 e 25 minutos, durando em média 60 segundos. Mas eu quero verificar exatamente o que tá acontecendo, né? Pra ter saído o líquido com sangue. Conto mais pra vocês quando eu souber. Chegando na maternidade, passei com o obstetra, né? E eu tava com 2 centímetros de dilatação ainda. Era a mesma coisa que eu tava desde a semana passada, que eu já tinha verificado, porque eu tive uma dor muito estranha. Passei de novo pra verificar e eu tava com 2 centímetros de dilatação. Beleza. Ele disse, na verdade, que minha bolsa não tinha estourado, porque ele fez o toque e fez o levantamento. E segundo o obstetra, quando você faz isso, sai bastante líquido e significa que a bolsa tinha estourado. O diagnóstico que ele me deu foi que eu tive ruptura de bolsa alto, né? Que é quando sai líquido, mas não sai tanto assim. E que na parte de baixo a bolsa ainda tava. Então ainda não era sinal de que o trabalho de parto ia começar. Só que podia estar perto uns dias, mas podia não ser agora. Beleza. Eu passei, na verdade, com 2 obstetras. Passei primeiro com uma obstetra mulher, que me passou a mesma informação. Fui fazer o cardiotoco, tava tudo certo com ela. E o meu retorno foi com um obstetra homem, que também me passou a mesma informação. Então os dois me falaram a mesma coisa. Voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, já era por volta das 3 horas da manhã até eu chegar em casa. Eu moro um pouquinho longe do hospital, uns 40 minutos até chegar lá. Então 40 pra ir, 40 pra voltar, mas espera, o cardiotoco de 25 minutos. Foi bastante tempo. Cheguei em casa 3 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, as minhas contrações começaram. E começou de 15 em 15 minutos. Então de 15 em 15 minutos eu sentia dor. E era uma dor suportável.
mas ainda assim forte, então você fica incomodado. Então eu não consegui mais dormir, eu dormia entre os intervalos. Então eu tinha a contração, sentia muita dor e passava. Ela durava por volta de 1 minuto, passava. E aí eu dormia, descansava esses 15 minutos, aí voltava e a dor me acordava. E com o passar do tempo da madrugada, foi ficando mais frequente. Então eu notei que ficou... Eu comecei a monitorar quando tava de 15 em 15, né? Então, quando ficou bem marcadinho. Então, 15 em 15, aí foi pra 10 por 10, e aí depois foi de 5 em 5. Eu fiquei em casa até não conseguir mais. Ficou de 5 em 5 minutos e eu notei que ficou 2 horas de 5 em 5 minutos. Não é o recomendado, mas eu não queria chegar na maternidade e que me mandasse de volta para casa, justamente por causa desse percurso. Então eu esperei até eu não aguentar mais. Quando eu não aguentei mais, já era por volta das 6 horas da manhã. Minha mãe me deu super apoio moral durante toda a madrugada, ela ficou comigo, ficou segurando minha mão. No momento que eu não aguentei mais, assim, ela falou, tá, vamos pro hospital agora. A gente foi pro hospital, isso já era 6 horas da manhã do dia 9 de março, né? Cheguei no hospital e eu tava com 4 centímetros de dilatação. 4 centímetros de dilatação ainda é pouco, não dá pra internar. Então a recomendação é que você realmente volte pra casa e esperar mais. Só que aí eles tinham que fazer todo o processo de verificação. Aí eu passei de novo com o obstetra, já era outro obstetra, e ele falou que realmente minha bolsa tinha estourado. Fez o toque, 4 centímetros de dilatação e bolsa estourada realmente. Não sei o que aconteceu, não sei se tem como a bolsa se mover ou não tem, sinceramente eu realmente não sei. Mas a bolsa realmente tinha estourado às 10h30 e não tinha sido como os outros médicos tinham me falado. Estourou, ela não tava mais lá na parte de baixo, não saiu mais líquido desde que eu voltei do hospital, então realmente tinha sido minha bolsa que tinha rompido na parte da noite do dia antes, né? Aí tava com 4 centímetros de dilatação, fiz o cardiotoco e aplicaram a medicação porque eu já tava com muita dor realmente. Nesse meio tempo passou bastante tempo, então eu cheguei lá às 6 horas da manhã, lá pro meio-dia eu tentei comer alguma coisa e eu não tava mais conseguindo. Então tudo que entrava no meu estômago voltava no momento da contração, de tão forte que eu tava sentindo. Quando eu saí do cardiotoco, passei na reavaliação, eu já tava com 7 centímetros de dilatação, então tinha sido muito rápido. Isso já era por volta dos 11, meio-dia, quando eu voltei. Eles, na verdade, estavam sem lugar no hospital, tava tudo cheio. O dia 9 de março foi a virada da lua, né? Então, normalmente tem mais casos, porque influencia, na verdade, a lua no parto. E aí, eles estavam querendo me transferir, porque não tinha lugar na maternidade. Então eu esperei a ambulância para ser transferida, só que por protocolo, quando você chega a 7 centímetros de dilatação, eles não podem mais te transferir, porque o bebê pode nascer na metade do percurso, né? Então eu fui internada e quando eu subi pro quarto, eu já estava com 8 centímetros de dilatação, isso era por volta das 2 horas da tarde já. Subi pro quarto de parto, né? E aí fiquei no cardiotoco, a dor era desesperadora, eu não conseguia ficar parada. Então, o cardiotoco, ele fica grudado na sua barriga pra ver o monitoramento do bebê. Eu tava com 8 centímetros de dilatação e eu não tava mais aguentando. Eu tava chorando horrores toda vez que vinha uma contração. Eu já tava achando que não ia conseguir, mas não verbalizava absolutamente nada, né? Guardava pra mim. Fiz o cardiotoco, não tava conseguindo ficar parada pra fazer ele, porque você tem que ficar deitada, tem que ficar parada, eles têm que ficar monitorando pra saber se tá tudo certo com o bebê. Eu não conseguia mais. Então eu fiquei uns 20 minutos no cardiotoco durante todo o processo, querendo sair da maca. Eu realmente entrei um pouquinho em desespero. Se não tivesse aí minha mãe, eu não sei o que ia acontecer. Quando o cardiotoco passou, eles fizeram um toque de novo e eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Então eu passei de 8 centímetros a 10 centímetros de dilatação em 20 minutos, basicamente. Desde que eu subi pro quarto até terminar o cardiotoco, eu subi com 8 pro quarto,
cheguei no quarto, já deitei, fiz o cardiotoco, passou uns 25 minutos mais ou menos, eu já tava com 10 centímetros de dilatação, então tava começando o processo de expulsão já, né? Eu tava horrível. A dor era imensa, assim, não é pra qualquer um realmente, é só pra quem quer passar por isso. O parto normal é muito bom, a recuperação dele é muito rápida, mas tem o seu preço, né? Então, quando eu cheguei aos 10 centímetros de dilatação, a enfermeira fez outro toque e eu tava com o colo do ultra grosso, segundo ela já. Todo meu parto ele foi assistido por 2 estagiários da faculdade da USP, né, de medicina. Eu autorizei eles assistirem, até porque eu sempre fui a favor das pessoas testarem seus conhecimentos em mim. É uma coisa que eu gosto de fazer, na verdade, ainda mais na área da saúde, porque as pessoas precisam de experiência para aprenderem a fazer alguma coisa. Eu já costumo fazer isso quando eu vou em algum hospital e tem estagiário, eu sempre peço para eles me atenderem, eles colocarem o acesso em mim, é tudo que eu sempre peço normalmente. Então eu deixei eles assistindo o meu parto completo. Em determinado momento, até no cardiotoco, um deles tentou me confortar, me segurar da mão, e eu tava em desespero, eu acabei estapeando a mão deles, porque eu não queria que ninguém me segurasse, eu já tava muito aflita. Então, quando eu cheguei aos 10 centímetros e acabou o cardiotoco, eu fiquei em pé, eu queria andar, a dor era insuportável. Eu já tava praticamente quebrando a mão da minha mãe sempre que minha contração, e quando começou o processo de expulsão, eu já tava com contrações de 2 em 2 minutos. Então, assim, eu não tava mais aguentando mesmo. Queria que eles me ajudassem o máximo possível para aliviar a dor. Eu pedi anestesia, mas não ia ficar pronto a tempo, né? Porque eu já tava com 10 centímetros, já tava começando. Eles podiam até aplicar, na verdade, anestesia em mim, mas realmente não ia dar tempo porque meu parto foi muito rápido. O processo ativo do meu parto foi muito rápido. Então, qual foi a solução que eles encontraram pra mim? Eles disponibilizaram o óxido nitroso, que é o que é conhecido como gás hilariante, né? Esse gás, como anestesia, ele já tá no mercado na Europa faz muito tempo, mas é utilizado no Brasil pouco. Então foi a solução que eu encontrei. Na verdade me ajudou muito, porque para utilizar ele você tem que seguir o processo de respiração para acalmar, enfim, que é puxar o ar e soltar pelo nariz toda vez, assim, quando vem uma contração. Eu tenho asma, então durante o meu parto tava uma enfermeira verificando o meu processo de respiração, porque podia ter complicação por causa disso. Então o gás ajudou a controlar. Ele deu uma amenizada, mas não muito também na dor. Assim, ele foi de uma dor 10 para uma dor 7. 7,5 talvez. Ou talvez até um 8. Então ajudou, mas ajudou não tanto quanto eu achava que podia ajudar, assim. A Aurora nasceu muito rápido, então quando a enfermeira fez o toque e falou que meu colo do útero ainda tava grosso, ela pediu pra eu avisar quando eu sentisse que ela ia nascer. Ela falou que eu ia sentir uma queimação, alguma coisa assim, e que era pra eu avisar, e saiu do quarto. Então eu fiquei com mais uma enfermeira no quarto, os 2 estagiários e a minha mãe. Então naquele momento que ela saiu, eu senti uma dor imensa e uma vontade que meu corpo começou a fazer força involuntariamente, assim. Então eu já tava em pé, eu simplesmente agachei e senti ela descer. Eu senti ela descer. Então foi no momento que ela saiu do quarto, que falou que ela não ia nascer agora, eu só senti ela descer e falei, ela tá nascendo, eu tô sentindo a cabeça dela passar por mim. Eu fiz cocô durante o parto, no processo, né? Porque a força que seu corpo faz sozinha é muito grande. Então, uns segundos antes dela nascer, eu fiz cocô durante o parto. Porque sai absolutamente tudo de dentro do seu corpo que você pode imaginar. Então, ela começou a descer e eu senti a cabeça dela passar, senti o corpinho dela passar e a contração parou. Quando a contração parou, ela tava na metade. Então, na minha cabeça, eu pensei, não dá pra esperar
1 ou 2 minutos. Naquele então eu não sabia de quanto em quanto tempo que tava vendo a minha contração mais. Eu não tava mais conseguindo pensar direito. Eu não tava respondendo mais ninguém. Não tava conseguindo verbalizar porque a dor era muito, muito grande. E eu senti o corpinho dela e eu senti que ficou preso porque a contração parou. E meu corpo parou de fazer força, né? Então eu pensei, vamos acabar logo com isso mesmo, né? Então vamos terminar com isso, eu não aguento mais sentir essa dor. Então eu peguei forças de onde eu não sabia que tinha, porque eu realmente não estava mais aguentando mais. Peguei forças dentro de mim e fiz força eu sozinha, assim, sem o meu corpo fazer. E ela terminou de sair. Eu senti ela sair assim. Foi muito rápido, realmente. Então, a Aurora nasceu às 2h48 da tarde, exatamente na virada da lua, tá? A lua no Brasil muda às 2h48 e ela nasceu às 2h48, então exatamente na virada. Entre eu pegar o elevador para subir para a sala de parto e a Aurora nascer, se passaram mais ou menos uma meia hora, assim, foi muito rápido, realmente. Então, subi com 8 centímetros de dilatação, fui pro quarto, fiz o cardiotoco com 20 minutos e ela nasceu. Foi, assim, muito rápido. A dor que eu senti, pra todo mundo que eu falo, é algo que não dá nem pra explicar, assim, a dor do parto natural normal, né, é muito grande, realmente. Mas a recuperação também é mais ainda, assim, de rápido. Você não consegue nem imaginar. Então, quando ela nasceu, ela nasceu, ficou comigo no meu colo, ficou um tempinho. Eu não conseguia amamentar ela assim que ela nasceu, que é a hora de ouro que eles falam, né? Que ficar com a mãe mamando ali, porque durante o meu pré-natal, eu tava naquela faixa de pré-diabetes. Eu não cheguei a ter diabetes gestacional, mas meu nível de açúcar no sangue, ele tava um pouco alto quando eu fiz aquele exame da curva glicêmica, apesar de no final da gestação ele tá hiper baixo. Então eu cheguei a fazer acompanhamento na maternidade depois, nas semanas finais, lá pra 37, e eu tava com 42 de glicemia no sangue e eu já tinha comido. Então, assim, eu tive uma diferença muito grande de glicemia no meu sangue durante a gestação e eles estavam tentando monitorar isso. Então, quando a Aurora nasceu, eu não conseguia amamentar ela direto, assim. Ela teve que passar por verificação. Então, a cada 6 horas ia alguém no quarto pra medir a glicemia no sangue dela e pra ver como tava, para depois ter autorização pra ela mamar. Então, eu só fui ter autorização pra ela mamar umas 4 horas depois que ela nasceu. Não era algo que eu queria no meu plano de parto. Eu queria que fosse respeitado isso, mas infelizmente não deu, realmente. Ela teve que ser verificada antes de saber se ia mamar ou não, né? Pra saber se ia estar tudo certo com ela, por conta dessa variação glicêmica que eu tive durante a gestação. É protocolo deles. Fazer o quê? Eu tive que acatar dessa vez. O parto dela foi muito rápido, como eu falei. Foi, apesar de tudo, um parto tranquilo. Não teve nenhum tipo de complicação. Foi tudo muito bom. Os estagiários foram incríveis, assim. Assim que acabou o parto, eles vieram me parabenizar. Foram muito gentis. Eu pedi desculpas porque eu tava sentindo muita dor, eu tava muito aflita já, não tava aguentando. Quando meu parto acabou e ela ficou um pouco comigo, depois foi fazer os exames dentro do próprio quarto, assim, comigo. Eles fizeram vários exames nela, né? E quando ela nasceu, assim, uns minutos depois, eu já tava totalmente recuperada, assim, em questão de energia. Tanto é que quando a gente foi pro quarto, como não tinha, na verdade, quarto disponível, a maternidade estava lotada, como eu já falei, a gente foi pra uma ala de enfermaria. E aí, na ala de enfermaria, eu já perguntei até pra enfermeira, eu falei, eu posso sair do quarto do parto até a enfermaria, eu posso ir andando? Ela falou, olha, você até poderia, mas como protocolo, eu vou te levar na cadeira de rodas, você acabou de passar pelo parto e tudo mais. Mas eu tava, tipo, 100%, tava ok. Foi um parto muito tranquilo,
apesar da dor. Eu falo para as pessoas que a dor realmente é muito grande, não é para qualquer pessoa. Na verdade, todo o processo de gravidez, parto e pós-parto também, porque você fica muito tempo acordado, você tem que dar muita atenção, você não tem mais tanto tempo para você. Todo esse processo eu falo para as pessoas que tem que querer, tem que querer ser mãe, tem que poder ser mãe. Não é para qualquer um, não é qualquer mulher que quer ser mãe. E as consequências psicológicas quando você é mãe sem querer ser mãe são muito grandes. Por isso é tão difícil para uma mãe. Todo o isolamento no pós-parto tem consequências psicológicas também. Então, quando você não quer, é muito mais difícil. Então é isso, esse é o meu relato de parto para vocês. Mais pra frente eu quero fazer um vídeo de primeiros dias com o recém-nascido. A Aurora nasceu dia 9, hoje dia 20, então já passou alguns dias, né? Demorei pra fazer esse vídeo porque ela ainda tá muito pequenininha, precisa muito de mim. Agora ela tá dormindo, então eu consegui fazer pra vocês, né? Muito obrigada por assistir o vídeo e esse foi mais um vídeo de mãe de primeira viagem. Um beijo. Kitty.